Boa noite, meus amigos. Tudo Boa bem com vocês? noite. Olá, Ana, tudo bem? Quanto tempo que Tudo eu não bem? lhe vejo, né? Já tem Estamos aqui gente começando. aqui. A Olha só, Mundinha. Deixa eu ver. Ah, eu saí. Então, a Mundinha chegou. Rafael, Denise, a Nena. Nena. Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Boa noite. A Fátima acabou de chegar. Valquíria. Rose, Juca, Ana. Deixa eu ver. A Vanúzia. É isso aí. A Elânia chegando. Juliane. Olha os coraçãozinhos subindo. Olha os coraçãozinhos. O pessoal está chegando. E aí a gente lembra que nas quintas-feiras nós estamos com alguns grupos participando conosco, né? O CEDIM está participando conosco, Centro Espírita Divino Mestre, o BEM, que é o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, deixa eu ver quem mais aqui, o SEJA, o Centro Espírita Joana de Ângeles, está participando conosco, aqui está o pessoal que está assistindo, os amigos do CEAL, né? Todo mundo que está aqui assistindo, né? Tá aqui, estou vendo. Olha aí o Roger, acabou de chegar. A Kátia. O pessoal está chegando, os coraçãozinhos subindo aqui. Renata, Denise, a Joana. Minha mãe também já chegou. Olha aí, boa noite, Carla. A Rosinha, a Socorro de Sales, a Renata Guiar tá aqui com a gente. É isso aí. Estamos só esperando aí o pessoal ir chegando, né? Estamos compartilhando, fazendo os compartilhamentos aqui. Olha aqui, ó, o Ben chegou. Olha o Judas. Ó, Judias, boa noite. o Paulo Frederico Montezuma. O Sim, vocês som estão dizendo que teu som tá com eco. E é o a minha meu, como é no... que tá? é, é a minha nova voz, Rosângela. Agora ela tem um vibrato assim, ela tem um eco natural agora. Tá com Flor? Tá com eco, Flor, aí para você? Estou melhor. A Denise pergunta se eu estou melhor. Estou melhor, sim, graças a Deus. Ela tá dizendo que continua com eco. Ok. Deixa eu tentar. Se eu falar direto assim, continua com eco? Vejam se melhorou. Mais ou menos eco. Agora eu acho que tá com barulho, acho que talvez do ventilador. Oh. E agora, com eco? Como é que vocês estão ouvindo aí? Tá ótimo, a Flor tá dizendo que tá ótimo. E tem gente que tá dizendo que tá perfeito.
Tá bom? Então, vejam aí, ótimo, né? É a caridade de vocês. Meus amigos, vamos começar a nossa reunião de tratamento espiritual, né? Hoje é um tema muito importante, muito relevante, né? Ah, o pessoal tá falando que tá com os grilos. A gente vai ter que fazer uma campanha aqui para destruir a mata aqui, para acabar com os grilos, Lourão. Só, isso, só assim, se a gente destruir aqui a mata, né? É, muito obrigado. Vocês estão dizendo que tá tudo ótimo. Vamos dar início à nossa reunião de tratamento espiritual e vamos fazer a nossa prece inicial. E quem vai fazer a prece é a Ana, né? A Ana vai fazer a prece inicial por todos nós. Então vamos lá, gente, nesse momento nos recolher e agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, graças te damos por mais esta oportunidade. Te pedimos a tua bênção, o teu amparo. Que os bons espíritos, nossos anjos de guarda, possam estar ao nosso lado, nos abraçando, nos transmitindo seus bons fluidos e nos inspirando bons pensamentos, força, coragem, paciência, perseverança e esperança. Que possamos ter esperança de uma felicidade futura, de um futuro melhor. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Fica conosco agora e todo sempre. É isso, meus amigos, né? Como vocês sabem, nas quintas-feiras nós fazemos estudos dedicados ao tratamento espiritual, cujo objetivo é fazer com que nós nos preparemos para a segunda parte da reunião, que é onde vai ter a magnetização à distância, onde vai ter a prece pelas famílias, pelas pessoas que estão doentes, tudo isso. Então, nós escolhemos textos que ajudem a esse momento, né? O tema de hoje é a mulher hemorraíça, né? O texto como está no Evangelho, na Gênesis, tem lá como a perda de sangue, né? A mulher que sangrava, a gente colocou esse nome aqui, algumas pessoas parece que estão meio assim, porque tem pessoas que não gostam de ver sangue, né? Aí já estão pedindo até para que tirem o nome. Mas é isso, foquem no conteúdo, pessoal, foquem no conteúdo, tá bom? Só brincadeirinha aqui para a gente falar. Como desde ontem eu estou avisando a vocês, eu estou abrindo mão de fazer as leituras, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? As leituras, eu sempre digo, toda vida que eu leio, eu me sinto assim, um pouco o Kardec, né? Eu estou lendo com a entonação, mas como a garganta não tá boa, e aí eu tenho tô até gaguejando, ó. Ontem a Débora me fez um desafio assim. A Débora disse assim: passar a leitura ele passa, eu duvido ele passar é a prece final. Como eu tenho que guardar a garganta para a prece final, eu vou pedir para a Ana vai fazer, a Ana é a coordenadora do magnetismo, né? Então ela vai fazer a leitura, vai fazer os comentários e eu vou fazer algumas pontuações e vou fazer as observações. Eu acho que eu acabei de explicar a Jane qual é o motivo da legenda de hoje. Eu não entendi porque está todo mundo tão assustado com a legenda. Mas é isso. Vamos fazer aí. Não, não, Cícero, é porque tá aparecendo uma legenda do que a gente tá falando. Não é o título, é a legenda da nossa fala. A gente tá falando e tá aparecendo a legenda aí no Facebook. Sério? Sério, pode olhar aí. Que não estou acompanhando. Que legal, gente, mas é porque pode ter pessoas. Eu não estava vendo, mas vai que tem pessoas que
tenham dificuldades, né? É uma ferramenta a mais. Pensemos nas pessoas que não escutam, né? Tem essa possibilidade. Eu acho que é pelo Facebook, viu, Flor? Ela tá perguntando. Mas é uma coisa boa. Mas vamos lá, dá início. Ana, você pode fazer a leitura. Tá certo. Então vamos lá, né? O texto de hoje é a perda de sangue, é um texto da Gênese que fala a parte que explica os milagres segundo o Espiritismo. Então lá nesse capítulo 15 vai ter as explicações de alguns fenômenos e aí vai ter as explicações dos fenômenos e um desses são as curas. Existem algumas curas que foram tiradas do Evangelho que Kardec abordou e explicou. Então eu vou começar a ler agora. Perda de sangue. Então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. Como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto dizia: se eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou, e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se-lhe aos pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. São Marcos, capítulo 5, do versículo 25 a 34. Então, a gente tem, né, aqui aquela passagem do Evangelho que fala da mulher que sofria há 12 anos de hemorragia e, como coloca no texto, ela já tinha passado por vários médicos, tinha gasto todas as suas economias buscando a cura do seu mal. Além disso, à época, uma mulher que sofria de hemorragia, ela também era considerada impura, né? Porque esse já era um tipo de doença que as pessoas ainda não sabiam explicar. E aí eles condenavam a mulher de uma forma bem preconceituosa, como se ela fosse impura. Então ela já estava condenada socialmente também. Por isso, além da doença, tinha essa questão dessa sua vontade de se curar. Então vamos continuar lendo aqui, né? Que agora vem a explicação de Kardec. Estas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. Exprime o movimento fluídico que se operara de Jesus para a doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo a multidão? É bem simples a razão. Considerando como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la. Pode, então, ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante e o segundo como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações, doutras basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos. Razão, pois, tinha Jesus para dizer:
tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado e outro não. É este um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora e que explica certas anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito natural. Então, gente, antes desses, quando Kardec vai falar, né, sobre abordar as curas, ele já tem explicado antes o fenômeno da cura e ele mostra que a maioria das curas de Jesus era realizada pelos fenômenos que ele chama também fenômenos psíquicos, né? Mas que vem dessa questão das faculdades da alma. E uma das faculdades da alma é a ação magnética, porque através da força de vontade atua no perispírito que pode irradiar os fluidos curativos, né? Então, assim, eu vou apontar algumas questões. A gente já colocou a questão da passagem, né, da mulher que sangrava e procurou, que tinha tanta fé, que foi em busca de Jesus. Ela acreditava tanto que bastava tocar a veste de Jesus, que tocando ela foi curada. E aí, só que Kardec ele vai explicar a parte científica, né? Que não é um milagre que ocorre do nada. Existem leis naturais que explicam o fenômeno. Então, quando ele coloca a primeira questão, ó, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, essa virtude significa um movimento fluídico, significa os fluidos saindo dele. Então, por isso que ele percebeu que tinha saído, tinha esse movimento. Então, ele sentiu que alguém tinha o tocado, né? Aí ele coloca, ambos experimentaram a ação que ia acabar de produzir, né? É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato de vontade de Jesus. Não houve magnetização, nem imposição das mãos. Tem uma questão, um dos princípios do magnetismo, né, que existe, quais são? Tem três princípios. Aquele que quer magnetizar, ele precisa de três coisas: vontade, da intenção do bem e a confiança em si mesmo. Ele precisa confiar em si mesmo. Quando a gente vai estudar o espiritismo, a gente acrescenta nessa confiança em si mesmo a confiança em Deus e nos espíritos. Por quê? Porque a confiança em si mesmo, eu posso, só com ela, só acreditando que eu sou capaz, magnetizar alguém, porque a gente tem uma força magnética em nós. Mas, quando a gente vai estudar o Espiritismo, Kardec demonstra que quando a gente acredita nos bons espíritos, através da prece, o chama para nos ajudar. Ai, gente, caiu aqui, né? Quando ele chama quando a gente chama os espíritos para nos ajudar, eles conseguem o quê, né? Duplicar, centuplicar a nossa força magnética. Então a gente tem como magnetizar com o concurso dos bons espíritos. Aí a gente tem essa questão dessa relação dos princípios: vontade, intenção do bem e confiança. Só que aí o que é que ele faz notar aí? Olha, não teve a vontade de Jesus. Não teve a magnetização. O que é a magnetização? É o ato de magnetizar, os passes magnéticos. Ele em nenhum momento agiu com essa intenção de magnetizar. Então não houve magnetização, não houve a imposição das mãos, nem passes. Bastou o quê? A irradiação fluídica. Essa é outra questão que o Espiritismo vem explicar, que nós somos espíritos, né, e envolvidos pelo perispírito, que é o nosso corpo fluídico, e o nosso corpo fluídico, ele irradia, ele não fica preso no corpo, ele pode se irradiar, e é através dele que a gente emana os fluidos na hora de magnetizar alguém para ajudar a aliviar ou curar uma doença. Além disso,
Só que aí tem esse fenômeno aqui. Ele vai lá, quando a gente está estudando magnetismo também, o doente, ele nem muitas vezes precisa acreditar. Basta, por isso que Kardec vai dizer depois que basta um dos dois acreditar, ou o curador, o magnetizador, ou o doente. Quando a gente, no magnetismo, na ciência do magnetismo, só o magnetizador tinha essa ciência, né? Então ele tinha vontade, tinha confiança e tinha a intenção do bem de curar. Muitas vezes a maioria dos doentes já chegavam desacreditados, então eles não acreditavam no magnetismo. Eles já chegavam como se fosse o último recurso, né? Depois de ter passado por todos a medicina ou quando não tinha outra condição, aí ia lá no magnetismo, mas não é porque acreditasse. Mas essa confiança ela pode ser conquistada com o tempo, que hoje ainda acontece. Alguns assistidos, quando vêm, eles não acreditam, primeiro porque não conhecem muito, outros porque acham que a doença já está tão ruim que não tem como ser recuperar, mas eles começam a criar essa confiança, a conquistar essa confiança à medida que vão passando pelo procedimento, porque quando eles vão recebendo os fluidos e vê que estão melhorando, então eles começam a confiar que está dando certo, então eles começam a acreditar e aí isso reforça a vontade e dá força para o magnetizador. Então os dois estão querendo que a cura ocorra, tanto o magnetizador, o curador, como o doente. Só que aqui a gente vê que Jesus não tinha nenhuma vontade, ele nem viu, ele estava de costas. A mulher veio no meio da multidão, Jesus estava envolvido pela multidão e ele não soube quem tocou. Então a mulher queria tanto, de quem era a fé? A fé era da mulher, a vontade era da mulher e a intenção, ela tinha uma intenção, ela queria se curar, ela queria ficar bem, mas não era algo, provavelmente não era algo que fosse mal, ou apenas ela queria a sua cura. E tocando nas vestes ela conseguiu. Quando ele vai explicar aqui, ele diz que pode ocorrer de duas formas essa relação fluídica. Uma é que ela pode ser uma bomba calcante, que é quando o magnetizador está atuando, que ele vai, transmite os fluidos e aí passa para outra pessoa. Então ele está emitindo com aquele desejo ardente, com aquela vontade, a intenção do bem, ele está emitindo e o doente vai receber os fluidos. No caso aqui, quem queria muito era a mulher. Então ela queria tanto, tanto, que ela fez como se fosse uma bomba aspirante, né? Que ela vai e aspirou os fluidos salutares de Jesus. Então a gente vê que existe que essa explicação, esse fenômeno foi explicado pelo Espiritismo, que é como ocorre a ação magnética, como os fluidos podem passar de uma pessoa para outra, e é pela irradiação do perispírito. Então ele diz aqui, ó, pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, né? Numa palavra, pela fé do doente. E aí ele vai mostrar, era tanta fé que não é uma fé mística. Por que ele vai falar a questão do misticismo? Porque não é aquela fé que acredita em algo de qualquer forma, mas é aquela fé que te move, né? Não é uma fé passiva, é uma fé ativa. Ela ouviu falar de Jesus e buscou, né? Essa perseverança de ir atrás dele fez com que ela atraísse os fluidos para ela, né? Que é o que explica por que Jesus irradiando, né? Com a sua presença, não é qualquer um que vai receber, porque todos poderiam receber, se fosse assim. Mas ela, com o desejo dela, a vontade dela, fez atrair os fluidos para ela. Além disso, tem. O que eu ia dizer é isso. Além disso, ele coloca que tem outro princípio aqui, que se a gente não tiver essa força atrativa, essa vontade, esse interesse do bem, que é muitas vezes o que a gente sempre coloca quando a gente está tratando os nossos assistidos, que a gente pede, olha, o magnetismo, ele pode fazer o bem, a gente tem provas, né? Tem experiências, então pode sim fazer o bem. Mas só ele em si, ele não tem força. Ele precisa, a pessoa precisa mudar seus pensamentos, suas atitudes, buscar a sua melhora, seu progresso moral.
Porque senão vai acontecer exatamente isso aqui. Algumas pessoas, elas podem opor uma força fluídica, né? Uma força repulsiva. E aí paralisar a ação. Então não adianta eu estar rodeado dos bons espíritos se eu não estiver tentando me conectar com eles. Se eu estiver em outro pensamento, eu não vou escutar os bons espíritos e, por consequência, eu não vou sentir a sua presença. É isso. Eu acho que eu peguei um pouco, falei um pouco dessas questões. Agora a gente pode ver as perguntas, também pode ver se o Cícero quer já comentar alguma coisa, mas a gente vai tratando mais à medida que vocês forem falando aí com a gente. Essa essa é uma pergunta que não pode ser feita. O Cícero quer comentar alguma coisa? Porque eu sempre quero comentar alguma coisa. Então nem adianta fazer essa pergunta. Você sabe disso, né? Não, primeiro eu queria ver aí, tá com eco? Como é que você tá? Tá ouvindo? Tá tranquilo? Ó? Pois é, pra mim não tava com eco, por isso que eu achei estranho. Em nenhum momento pra Ah, mim teve tá. com eco. Talvez seja para as outras pessoas, né? Isso. Então vamos lá, gente. Vocês vão vendo aí, vão se acostumando com o meu novo cabelo, com meu, com a minha nova voz. Então vocês vão se acostumando aí, tá bom? Bem, amigos, esse texto é um texto clássico, fundamental, para que a gente entenda tanto esse processo de cura, do ponto de vista do magnetismo, como a Ana também abordou, quanto do ponto de vista individual, quem já está aí ouvindo os áudios do CEAL, quem a conhece e acompanha a reunião de tratamento espiritual que a gente faz, sabe que esse é o texto que eu mais cito, porque essa mulher, ela representa tudo aquilo que a gente deve ser. Essa é a nossa condição, né? É como nós devemos nos colocar. A gente tem que, todo orgulho tem que ir embora ante Jesus. Para você chegar até Ele, para cada um de nós chegar até Jesus, uma das condições básicas é a humildade. E enquanto a gente estiver pensando que sozinho vai conseguir, que dá conta, que tem força sozinho para vencer tudo, nós só vamos encontrar sofrimentos e vamos continuar sangrando por aí. Nós somos frágeis, é fato. Nós estamos doentes, isso é fato. Não tem por que negar. A gente tem que reconhecer com humildade que precisa ser amparado. A gente tem que tentar parar de apostar, como eu sempre digo, que o mundo vai trazer felicidade. Do mundo só teremos dores. Jesus diz isso. Do mundo tereis dores. É o que esse mundo tem para oferecer. Veja o que nós estamos vivendo, esse clima de pandemia, esse clima de doenças, essas questões todas. Esse é o mundo de provas e expiações que a gente vive. Não dá para apostar nele. Ele é um mundo onde a gente tem que tirar as lições e observar que nele nós somos bem limitados quando nós queremos dizer que teremos uma felicidade plena nesse mundo. Então nós temos que nos preparar para deste mundo adquirir virtudes, buscar em Jesus as virtudes. E para isso é nessa condição, sair do orgulho, do pedestal do orgulho, enfrentar essa multidão, esse empecilho, tudo isso, como essa mulher fez, depois de muito sofrer, de ter tentado encontrar a cura em todos os lugares, ter gasto todo o seu dinheiro, e ela resolveu, decidiu que se tocasse nas vestes de Jesus, se aproximasse dele, ela ficaria curada. E ela disse isso aquilo para si mesma, queria ficar curada. E ela se arrasta no meio daquela multidão, porque era muita gente atrás de Jesus, os apóstolos tentando ali fazer uma barreira, né? E ela vai se arrastando, toca nas vestes dele e se sentiu curada. Do ponto de vista do magnetismo, a Ana já explicou. Eu sempre coloco e faço as análises do ponto de vista moral, desse ponto de vista, dessa observação, da gente perceber
esse movimento da alma. Esse mesmo movimento nós podemos fazer na aplicação do magnetismo quando nós chamamos o nosso anjo da guarda. Aqui tem várias pessoas que olha aqui, eu estou vendo aqui, estou vendo a minha mãe se manifestando aqui. Tá vendo? Eu pensei que ela não estava assistindo, tá aqui, a Florzinha conseguiu mandar o link. Então, temos várias pessoas aqui que já conseguiram curas através do magnetismo. Muitas pessoas já conseguiram alívios. Eu sempre lembro do caso da minha amiga Dulce, que eu sei que está assistindo. Outras pessoas. Essa semana eu achei muito interessante. Uma pessoa me contou no particular que ela estava adoentada, a pessoa estava meio doente, e fez um pedido de preces no grupo do WhatsApp. Quando a pessoa pediu as preces e a pessoa viu as pessoas desejando a melhora para a pessoa, dizendo, olha, vai passar, eu vou rezar por você. Só em a pessoa ler isso, a pessoa já se sentiu melhor. Ela já se sentiu acalentada. Ela já se sentiu aquecida. Olha que nem tinha ocorrido ainda as preces, as pessoas só estavam dizendo, olha, nós estamos preocupados com você. Isso já fez a diferença. É muito importante que a gente se coloque nessa condição. Você coloque-se, quando nós formos aplicar o magnetismo, com fé e peça a Deus, mas peça a Deus de todo o coração, que cure a sua alma em primeiro lugar. E que, se for da vontade divina, e se for para o nosso bem, o nosso melhoramento, cure as nossas doenças físicas. Mas a gente tem que fazer isso, gente, tem que fazer essa aposta em Deus com toda a unção, com toda a devoção, e parar de arriscar que há outra saída para o mundo moral, para essa angústia, esse medo, tudo isso que não seja em Deus. Enquanto a gente estiver apostando em outras coisas, a gente não vai ainda conseguir isso, porque essa mulher foi curada, assim como todos nós poderemos ser curados esta noite, na hora da prece, quando evocarmos os nossos anjos, os nossos espíritos, podemos ser curados, aliviados e ter a alma aquecida. Agora, isso não vai depender daquele que faz a prece, daquele que aplica o magnetismo, vai depender exclusivamente da minha vontade, do querer, do meu querer. Eu tenho que desejar isso, né? Eu tenho que buscar e acharei, pedis e obtereis, e a permissão divina, né? Deus é quem sabe o que é bom ou não para nós. É que o remédio para a nossa alma, às vezes, não é o remédio do corpo. E aí a gente, às vezes, está pedindo o remédio errado. Então, essas são as minhas considerações. Vamos colocar aí as observações. E aí você pode comentar. Tem várias perguntas. Vamos pedir aí para a Flor já ir colocando as perguntas, as observações. E eu queria Eu vou lembrar. começar. Tá, pode terminar. Deixa eu só lembrar de pedir às pessoas para curtirem o vídeo, compartilharem, né? Essa reunião de tratamento espiritual é realmente a reunião que tem tido maior alcance, e as pessoas estão realmente refletindo sobre, né? Então, não esqueçam, compartilhem, curtam o vídeo que se vocês acharem que é importante para vocês, tá bom? Ana? Então, eu queria começar com essa do Roger, que ele pergunta: então, uma pessoa com enfermidade perto de um magnetizador pode sugar os fluidos dele mesmo sem o magnetizador saber? É interessante que você colocou isso, porque eu já estava lembrando exatamente disso, né? Quando a gente vai ler
Pisseguet, Barão do Poté, que são magnetizadores clássicos, La Fontaine. Eles contam as experiências, inclusive registros históricos, que eles demonstram que tem os registros históricos, que falam sobre essas experiências, né, os fenômenos que ocorriam. E um deles era exatamente algo parecido, que, por exemplo, às vezes o assistido estava aqui, por exemplo, eu estou aqui e eu estou sendo magnetizada pelo Cícero. Às vezes, se o Cícero chegasse aqui na porta, abrisse, se eu já tivesse, principalmente numa relação fluídica, e já tivesse passado por um tratamento antes, o assistido ele caía em sonambulismo ou num estado convulsivo ou algo parecido, porque ele percebia os fluidos do magnetizador mesmo sem ele saber. Então, às vezes acontece pela questão da aí é uma das explicações é a irradiação fluídica, mas ali tinha essa relação magnética. E muitas vezes também tinha isso, que os assistidos eram curados antes, por simplesmente querer, como um caso parecido dessa mulher, ser muita vontade do magnetizador, né? Então, assim, ocorria. E quando eu estava estudando esse caso, eu me lembrei disso, que é esse fenômeno aqui que Kardec explica, vai explicar esses que aconteciam antigamente nesse sentido, né? Olha, Aí tem Ana, um. Oi. olha a observação do Silvio, que está fazendo, achei uma observação muito boa, você podia comentar. Meu sogro já tinha usado muitos remédios e não melhorava. Depois que comecei a colocar o nome dele para o tratamento, fazer a oração com fé, pensando neles na hora da prece aqui, na segunda semana ele já estava bem. Esse é um fenômeno do magnetismo espiritual, né? A prece pelos doentes. Nesse sentido, você estava magnetizando o seu sogro pelo pensamento. E isso é outro fenômeno que ocorre. Antes, no magnetismo clássico, os magnetizadores faziam isso, achavam que só tinha questão material, mas a prece, ela é um magnetismo espiritual, como o Mesmer vem em espírito depois explicar na revista Espírita, ele vem falar sobre que a prece, ele é um dos recursos, uma variação do magnetismo e um dos mais poderosos, né? Que a gente ainda não tem tanta fé, mas quando a gente começar a perceber isso e com essas experiências, cada vez mais a gente vai acreditando na nossa capacidade. Aí eu vou voltar mais um Ana, pouco. Ana, Oi. aí eu queria sempre lembrar, acho que tá os dois microfones aí fica um pouco eco. Lembrar que é interessante, porque não é que ele vai substituir o tratamento, né? Ele estava fazendo o Isso, tratamento, mas as preces aceleraram, tornaram o isso, tratamento mais eficaz. Então, por exemplo, com certeza. você agora que está em casa, né? Agora a gente vai fazer o magnetismo. Você está tomando algum remédio, por exemplo, você está tomando remédio. Você pode, na hora da prece, você pode pedir para magnetizar aquele remédio, dizendo assim, que a eficácia dele se torne mais rápida, que ele consiga atuar mais profundamente nas moléculas. Veja, você não está dispensando os remédios que você está tomando. Você está tomando aquele remédio com o objetivo, sei lá, melhorar da sua garganta. Tem muita gente que está tomando o remédio por conta da Covid, né? Está tomando alguns remédios para as dores físicas, outros remédios antibióticos. Você pode agora, na hora da prece, ficar com o seu remédio. Você está nem com ele na mão, basta você pensar nele, mas se estiver por perto, tudo bem, pedindo para que esse remédio aumente a sua potencialidade, que ele atue em, no seu corpo, no seu organismo, aumentando a potencialidade dele. Então, só para a gente ver que não está dispensando um nem o outro, mas agregando. Então, fica a dica para quem quiser até participar desse tipo de magnetização também. E se alguém tiver mais depoimentos desse tipo, por favor, coloquem aí, que isso é muito importante. Aí tem mais comentários aqui, a Fátima, tanto a Rosângela, elas destacaram a parte, né, que ela disse, tocar ainda, que seja na aula do seu manto estarei curada. Então, como o Cícero já abordou,
A Rosângela também fez um comentário parecido, que fala sobre essa fé. A fé é muito importante, como a gente é um dos princípios, tanto para quem vai receber o magnetismo, como para quem vai magnetizar. Depois a Maria Valquíria pergunta: para ser magnetizador tem que ter o dom da cura? Acreditar, ter fé e sentir que é capaz de ser magnetizador. Para ser magnetizador, precisa desses 3 princípios que eu coloquei: vontade, confiança e intenção do bem, né? O desejo ardente do bem. E nós, espíritos, colocamos a confiança em Deus e nos bons espíritos para que eles possam nos ajudar, nos amparar, porque como somos imperfeitos, os nossos fluidos também não são muito bons, né? Então a gente pede que os bons espíritos estejam conosco, para eles derramarem os fluidos bons em nós, para quando a gente transmitir, a gente emanar os fluidos bons do nosso, do anjo da guarda, dos bons espíritos e não o nosso. Mas assim, todos temos mais ou menos esse dom da cura. Alguns em maior grau, outros em menor grau. Então, como é que eu vou saber se eu posso magnetizar? Além desses princípios, tentando estudar, né, aprender sobre o magnetismo e exercitando, porque Kardec ele coloca que o magnetismo, a ação magnética, também é uma faculdade humana que a gente precisa desenvolver, como a faculdade da mediúnica, como a faculdade da inteligência, todas as outras a gente precisa se esforçar para desenvolver cada vez mais. Então, se eu quero saber qual é a minha capacidade, como, além de outros fatores que existem, eu vou ter que me exercitar, né? Mas além disso, tem vários outros fatores que fica até complicado falar aqui, que precisa do estudo, porque nem sempre é só o magnetizador, tem outros fatores que implicam na cura. Eu acho, Ana, que essa pergunta que o pessoal do Cedinho está fazendo é muito interessante. Eu Veja aí que eu acho que dialoga Eu com o tava que você querendo está só fazendo. chegar aqui na ordem, porque teve outras perguntas antes. Eu não sei se você tá conseguindo acessar, mas tem várias. Ah, não, 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 tudo bem. Não é que eu Aí não consigo também ver. aí tem uma da Rose aqui que ela coloca, ó, essa irradiação fluídica normal quer dizer que todos a temos, porém, para alcançar a cura, precisou, neste caso, da fé da mulher. Precisou também da simpatia entre Jesus e a mulher. Aqui, né, Rose, a gente sabe, a radiação fluídica é a do nosso envoltório, né, do perispírito. Então, todos nós temos essa irradiação fluídica normal, que ele está dizendo. Porém, a de Jesus era mais pura possível, né, ele é espírito puro. Então, ele poderia emanar. Mas, aparentemente, a gente sabe que deve ter uma simpatia fluídica, principalmente pelo desejo que essa mulher tinha. Era muito mais, eu acho, que tem muito mais a questão da vontade dela, do desejo ardente e da fé que ela tinha, que daí é outra pergunta que vai ter depois, que eu acho que o Cícero poderia abordar, que fala sobre essa questão dessa relação fluídica. Então, com esse desejo, ela pode ter emanado bons fluidos, assim, no sentido de estar disposta a receber os bons fluidos de Jesus. Tem isso. Então, ela acaba se colocando nessa relação com Jesus. Aí, Cícero, tem uma pergunta da Rosângela que eu queria que você abordasse melhor, que você até já falou antes, mas não hoje, né? Mas eu digo outros dias. Que quando ela diz, ó, minha filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Jesus usa essas palavras, curar e salvar. É a mesma coisa? Eu até saí para não responder, eu desliguei até a câmera. Não, não, filosoficamente são completamente diferentes, são questões completamente diferentes. Veja que isso é muito claro, é tanto que por que é fora da caridade não há salvação? A salvação é uma mudança interna na alma. Como é que você sabe que ela mudou? Porque ela tinha gasto todos os seus haveres buscando a sua cura no mundo. Enquanto ela buscar a cura no mundo, ela nunca será salva. Só quando ela buscar a cura quando ela buscou a cura em Jesus, ou seja, partilhando das virtudes que ele propõe, onde a humildade e o amor ao próximo, né, a caridade e a humildade são as duas virtudes principais,
Quem busca isso em Jesus, quem se aproxima de Jesus para buscar a caridade e a humildade, ele ganha a salvação. Isso quer dizer mais do que a cura. A cura, você estava doente, tomou um remédio, aquele médico te curou. Um chá te curou. Um magnetizador te doou fluidos, te curou. A cura, faz parte do mundo. Vários elementos, várias maneiras há para ser curados. Ser curado, vários caminhos. Só que às vezes nós buscamos a Jesus para ser curado fisicamente. Isso é fato. Eu estou com uma dor, eu busco Jesus para que ele me cure daquela dor. Isso é um fato. Agora, se eu busco Jesus para nele encontrar a fé, a paciência, a resignação, a humildade, o amor ao próximo, aí eu estou buscando a minha salvação. Ser salvo é mais importante do que ser curado. Por quê? Você é curado uma vez, duas, três, mas tem uma hora que você não vai mais ser curado. Tem uma hora que o corpo vai acabar. Até lembrando o que o Daniel, no nosso encontro, levantou, né? Todo mundo fala da ressurreição de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado dos mortos. Kardec explica o fenômeno. Ele estava no estado, né, cataléptico, assim, Jesus, aplicando o magnetismo, conseguiu trazê-lo de volta. Mas tudo bem, vamos imaginar ainda dentro da questão da ressurreição. O problema é que a gente esquece que ele ressuscitou, mas morreu de novo, né? Ou então ele estaria aqui. Não, ele morreu. Então, ser curado é importante, mas não é essencial. Essencial é ser salvo. A questão é, você hoje vai fazer, daqui a pouco nós vamos fazer a prece pedindo as nossas curas das doenças. Você recebe um alívio. Você tem que se perguntar, se Deus é capaz de fazer isso com o meu corpo, o que é que ele não é capaz de fazer com a minha alma? Aquele que recebe de Deus, através dos bons espíritos, pedindo a Jesus uma cura, deveria, se usar a razão e a inteligência, modificar seus hábitos, porque Deus lhe deu uma oportunidade. Nem todo mundo que recebe a oportunidade é salvo. Alguns são, outros não. Então há uma diferença. Salvo é psicológico, é quando a gente muda de categoria. Eu mudei. Fora da caridade não há salvação. A salvação é quando eu mudo. É uma coisa muito mais espiritual. A cura é muito mais material. É isso aí. E aí teve vários comentários aqui que é parecido com o que você acabou de colocar, né? Por exemplo, o Lourão tinha colocado, acho que a cura pode ser física e espiritual. A salvação é íntima, para ser salvo é necessário crescer. Eu acho que você meio que respondeu já aí, né? Ah, A Celinha também respondeu depois aí. tem. Cadê? Tá aqui. Aí tem uma pergunta do. Tem a questão da que a Celinha coloca, o merecimento também faz parte da cura. Aí, Celinha, tem que só tomar cuidado com essa questão da palavra merecimento, porque assim, a gente tem que. É por isso que a gente enfatiza mais assim. O assistido ele tem que se esforçar, né? Ele tem que se esforçar para buscar a sua transformação moral, porque o merecimento muitas vezes não está relacionado com a cura, porque às vezes a doença ela é a minha cura, é a minha cura de algo, é a minha provação. Então, às vezes eu vou passar por aquela doença, talvez a doença seja, eu vou morrer com aquela doença e talvez ela não é porque eu não tenho merecimento
que eu não vou ser curado, mas é pela questão de que eu preciso passar por aquela prova. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa está se esforçando, você vê transformações morais em assistidos, que eu já vi no CEAL, que você vê a transformação moral da pessoa e a gente fica até, como é que se diz assim, intrigado como que a pessoa pode estar passando por tanto sofrimento físico de doença e ainda assim não ter a cura, quando o seu comportamento, a sua resignação, a sua paciência, você vê que é nítido, você olha para a pessoa e vê o quanto ela é resignada, o quanto ela se esforça, o quanto ela tem fé. Então não é, às vezes não está ligada, às vezes a doença está ligada mesmo com a sua prova, às vezes talvez seja uma prova que ela pediu, por isso que a gente sempre coloca que tem outros fatores. Então a gente não pode nem sempre ligar, a palavra merecimento pode dar como essa interpretação de que a pessoa não tem o merecimento de receber a cura, e às vezes não é verdade. Como a gente coloca, assim, de certa forma, às vezes a doença é a cura dela, né? A gente precisa passar por aquilo para que a gente possa receber o fruto da nossa lição, para que a gente possa progredir, né? E quando a gente passa por essa doença, pelo sofrimento, pela prova que nós escolhemos de forma resignada, né? De forma paciente, com fé em Deus, quando terminar essas provas, a gente vai receber a nossa felicidade. Aí sim, eu vou ter o merecimento de ser feliz, né? Digamos assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas utilizam essa palavra e não lembram que tem esses outros fatores, né? E aí tem gente que eu já vi assim, pode causar um julgamento da outra. Ah, ela não é curada porque ela não tem o merecimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu só queria fazer uma observação que eu também fiquei intrigado aqui, Ana, que essa Célia que você respondeu não é a Celinha, mas a gente vai chamar de Celinha, porque é Célia Mota. A nossa Vale, não Celinha não, ó. A Desculpa, nossa, mas eu a jurava que nossa, era Célia, uma amiga nossa. não, a nossa é a Célia Vitor Mota. Aí eu tô dizendo, a gente tá chamando de Celinha errada, tá entendendo? Então, mas Espero a que ela não Celinha tenha se achado ruim. Desculpa, gente. É que eu achei que fosse uma amiga nossa. Ó, a da Ah, Célia, a Flor pode colocar aí a pergunta ó. Essa é a Celinha. Célia, agora eu sei que. Gente, desculpa. É porque Mas enfim, né? mas tudo bem, Exatamente. Essa pergunta aí afirma o que você tinha dito, né? A cura seria do corpo e a salvação seria do espírito, exatamente. exatamente. Então vamos agora para a pergunta do Cedim. Tem uma pergunta do Cedim que diz, pode o receptor bloquear o magnetismo durante o trabalho? Então a gente colocou aqui, no próprio texto fala sobre isso, que dependendo da intenção do assistido, se não houver progresso moral, o Cícero também colocou essa questão, porque às vezes nós nos curamos, mas se a gente não melhorar, se a gente fizer tudo errado de novo, se começar não se sentir disposto, não perceber os nossos vícios, as nossas dificuldades, a gente vai adoecer. E além disso, durante o processo do magnetismo, a gente pode sim bloquear. Tem outros casos nas revistas espíritas que falam sobre isso, que às vezes o assistido não recebia a cura dos bons espíritos ou do próprio magnetizador que estava ajudando, porque ele colocava pela pela sua falta de esforço e pela sua permanência, digamos, no mal, assim, né, nas ideias más, querendo, na sua ingratidão, seu orgulho, sua vaidade, isso tudo contribui para que você repila os bons fluidos, né? Então, você pode sim, por isso que a gente diz, é muito importante que o assistido participe, ele também tem uma responsabilidade de se esforçar, do seu progresso moral, de fazer tudo que pode para correr atrás também da sua cura. Então ele tem que ter essa vontade ativa, né? Como a gente coloca. Ah, esse aí eu já tinha falado, eu respondi aí, eu acho que já falei algumas vezes, que é a pergunta do Wilton, que ele pergunta quais são os princípios, né? Que ele não conseguiu anotar, mas eu já disse, confiança, vontade, confiança e desejo do bem. Eu Aí queria tem uma comentar comenta. o comentário do Pode falar. Francisco. Queria fazer o comentário do Francisco. Se a Flor puder colocar aí.
penso que além da fé da mulher morraíça, devemos levar em conta a vontade e a perseverança de enfrentar uma multidão sem a certeza de que fosse vista por Jesus, mas acreditando no poder do Cristo. Essa daí é a modificação da alma. Essa aqui é a modificação da alma, né? Quando você vai enfrentar isso, quando você vai lutando, né, para buscar esse apoio, né, em Jesus, quando você vai encontrar, isso já demonstra que você tem uma vontade de ser curado. Você vai se predispondo. Se naquele momento, isso eu queria dizer a vocês uma coisa que é muito importante, ó. A gente só sofre até o instante exato do que nós precisamos. Nós não sofremos um segundo a mais do que o necessário. Por quê? Porque Deus é infinitamente bom e justo. Então, não é possível que a pessoa disse assim, olha, não, eu já aprendi a lição, logo, essa dor tem que cessar, porque eu já aprendi a lição. Não. A dor, ela fica até o momento que eu precisar. A única exceção seria aquele momento que eu pedi para passar por aquilo. Um exemplo, uma alma boa, quando encarna no nosso mundo, ele sabe que vai sofrer, porque o mundo como o nosso causa sofrimento. Então, como a prova dele é no mundo de provas, ou a missão dele é no mundo de provas e expiações, ele vai ter sofrimentos aqui no mundo de provas e expiação, vai ter perturbação e tudo mais. Mas vamos falar dos espíritos imperfeitos, que é o nosso caso. A gente sofre até a hora certa. Ninguém tem um segundo de dor a mais. Porque não dá para a gente pensar assim, né? Tipo, às vezes você está no hospital, aí já está curado, aí não fica esperando aquele médico vir da alta, e você fica, cadê o médico? Trocou de plantão, demora. Isso não acontece na lei divina. Deus, o sofrimento é até o instante que a gente precisa. Ninguém sofre um segundo a mais sem precisar. Toda dor que a gente passa, ela é necessária, ou para expurgar faltas passadas, ou para nos colocar no rumo certo. Como dizia Santo Agostinho começa a agradecer a toda dor que ele sentia. Ele diz assim, ó, toda vez que ele sentia a dor, ele dizia assim, eu estava me afastando de ti, Pai, e a dor me fez voltar para ti. A dor me fazia voltar para ti, porque sem dor eu achava que eu podia tudo e saía no mundo. Quando a dor vinha, eu lembrava dos meus limites, eu não posso tudo. E só Deus pode me curar e aliviar todas essas dores. Então a gente é esse meninozinho que vai para um lado, aí dói, aí corre e volta para dentro de casa. Aí tem uma dor ali e volta para dentro de casa. Então, a dor vai não nos deixa ir longe demais. Por isso que eles é um dos instrumentos do aprendizado. É a dor, é um dos instrumentos dele, né? Eu sempre digo, todo mundo sabe, existem duas maneiras de aprender, pelo amor e pela dor. Eu só não conheço quem aprende pelo amor. Nós aprendemos aos trancos e barrancos, cai aqui, cai ali, aprende com as lições da vida, com as porradas da vida. E você vai ver que você não escuta os conselhos dos pais. Mas aqueles mesmos pais que estão te dando conselhos, eles sabem que eles não ouviram os conselhos dos pais deles. E agora eles estão querendo evitar. Mas esse é o processo, né? Como diz a música, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, aprendendo na base da porrada. Mas não tenhamos dúvida, a gente não sofre um segundo a mais do que o necessário. Na hora que a lição é aprendida, a dor cessa. Na hora que a lição é aprendida, a maioria das vezes ela só cessa no mundo dos espíritos, para aqueles que realmente aprendem. A maioria de nós vai sofrer a vida inteira. Felizes são aqueles que, como Vicente de Paulo, faz uma oração, às 6 horas da tarde, faz uma oração e morre rezando. Tem pessoas que dizem assim, meu sonho é morrer dormindo.
Alguns têm a graça, usar uma palavra que tem vários sentidos, isso aí o passamento dele deve ter sido curtíssimo. Aí a Rosinha tá lembrando aqui, diante desse teu comentário, né? Devemos nos questionar o motivo do sofrimento, o que eu devo aprender com essa dor. Então, sempre que a gente vai passando por um sofrimento, por uma prova, é o que eu devo aprender com essa dor, com essa prova. A Renata está colocando, se Deus é justo, a dor também é justa. Eu queria ter mais uma pergunta. Tem uma pergunta que eu não estou achando. Ah, tá aqui, do Bruno Magalhães. O médium de cura é sempre um magnetizador poderoso? Se há uma interferência oculta, como é que se dá? O médium de cura, ele tem uma força fluídica, tá? Ele não é um magnetizador poderoso. Por quê? Porque ele não cura tudo e a todos. Nem todo gênero de doença ele vai curar e nem todo tipo de pessoa ele vai curar, porque existem fatores que os princípios de leis da relação fluídica, da ação magnética, que é exigida. Por exemplo, uma delas é a semelhança de fluidos, a relação fluídica, se ela se estabelece, a dependendo da doença que a pessoa tem, talvez ele não cure, porque existem curas que precisam de um tratamento terapêutico magnético mais tranquilo, e existem curas que é só uma questão de um mau fluido que está ali. Por isso que quando a cura instantânea que é dada pelo médium de cura, normalmente, é só uma questão de fluidos, maus fluidos que estão, digamos, paralisando alguma utilidade do corpo. Tem um texto muito bom que fala sobre isso, Ensaio Teórico das Curas Instantâneas. Depois a gente pode colocar aí para você ler. Esse texto explica muito bem isso, tá? A interferência, no caso, seria a influência de um espírito, porque o médium de cura, ele magnetiza com um espírito, pelos fluidos do bom espírito, né? Ele é um intermediário, por isso que ele é médium. O magnetizador, a gente, né? A gente tenta ser mais ou menos médium. Por quê? Porque a gente sempre pede o concurso dos bons espíritos. Aí tem alguns comentários da Fátima, que ela fala que a confiança foi porque pode ser porque ela passou 12 anos, né, passando pela prova e desenvolveu. Aí tem um comentário do Lourão que ele diz, ó, eu fiquei sem terapia desde o início da quarentena, comecei a buscar nas lives do CEAL, a minha depressão e ansiedade tem melhorado bastante, saio mais calmo e consigo colocar os ensinamentos durante o dia, principalmente praticando a paciência. Muito bem. Eu acho legal essas questões, né? Por exemplo, o Lourão tem pessoal que não é de Fortaleza, né? Mas o Lourão é de Fortaleza, outras pessoas que são de Fortaleza, que são pessoas que já são amigas do grupo sem a gente nunca ter se visto, né? E aí eu já fico pensando, né? É uma das coisas que eu acho que vai ser um dos momentos mais legais que vai ter quando a gente puder, com segurança, ter o retorno e a gente poder contar com a participação de todo mundo que, por enquanto, só é amigo virtual, né? A Mundinha, eu acho que é daqui, a gente ainda não conhece. A Socorro de Sales, eu acho que é daqui, também tem participado, que a gente ainda não conhece. As outras pessoas vão continuar acompanhando de fora, né? Porque aí a gente vai continuar as transmissões. Mas todas essas pessoas, né? Hoje mesmo, o Lourão mandou mensagem para mim desejando a minha recuperação. E todo mundo que a gente está vendo que está virando amigo, que a gente ainda não viu, nunca viu, e que a gente sabe que de alguma forma a gente está podendo ajudar. Então eu acho que isso é uma grande lição, um grande aprendizado que a gente tá tendo, né? Que muitas pessoas que a gente vai ter o prazer de dar um abraço. Aqui a Kátia está dizendo que é o sonho dela lotar o salão de novo, né? E a gente vai estar todo mundo junto no nosso salão de novo, né? Então, é bem legal ver
essas pessoas que estão bem firmes assistindo conosco sempre e que são pessoas que a gente conheceu, amigo da pandemia, né? Vai ser um pan de amigo. Aí tem uma pergunta da Valkyria. Então, se na hora de magnetismo à distância estivermos fazendo prece pedindo a cura para uma certa pessoa, mas essa pessoa não acredita e é de uma religião contrária, fica difícil a cura, é preciso estar em sintonia, as pessoas colocamos o nome aqui. Não, não é necessário que ela acredite ou que ela acredite na cura do magnetismo ou que ela acredite na religião, mas o necessário é que ela esteja nesse movimento do seu progresso moral, de tentar se reconhecer suas dificuldades e melhorar, porque existem também casos que a pessoa é magnetizada sem nem saber e é curada. Então, o que ele coloca, a importância é dessa questão do progresso moral sempre, tá? Então, tem outros fatores, mas esse é o principal. Aí a Socorro está dizendo, é importante ressaltar também que algumas enfermidades necessitam de um tempo maior de magnetização e que a paciência e a perseverança no tratamento é fundamental. Muitas coisas só acontecem com fé e tempo, com certeza. Tem algum, porque como tem casos de doenças crônicas, depois de, digamos assim, entre aspas, muito estrago no organismo, é preciso de muito tempo para se recuperar. Não existe milagres, né? Existe a questão do recurso e do tempo. Então, é necessário um tempo. Alguns tratamentos você tem que é uma terapia mesmo, de várias sessões e tempo para que seja feito. E com a fé e a mudança da pessoa. Deixa eu. Aí tem uma pergunta aqui, Cícero, que eu vou jogar para ti também. A Cleonice está perguntando: como consolar alguém que não acredita na vida futura e acha que Deus não é justo? Não tem como consolar. Não tem, viu, Cleonice? Eu sempre digo isso, a gente tem que ser bem... qual é o nosso consolo? A vida futura e a justiça divina. Se a pessoa não acredita nisso, o que você pode falar para ela, é o que eu sempre digo, você pode dizer assim, olha, do meu ponto de vista, se você quiser saber a minha opinião, como espírita, agora eu posso fazer isso. Agora, se você não acredita nisso, o que eu posso lhe dar é um abraço, e dizer que conte comigo, mas o que eu posso te oferecer é isso, tá? A gente não precisa ficar procurando uma outra... O Espiritismo tem uma maneira de chegar nessas pessoas? Não, não tem. Zero. Veja, o Kardec diz assim, ó, quando ele vai falar, ele cria até uma tabelinha assim com porcentagem. Ele diz assim, né, a possibilidade da pessoa adentrar o Espiritismo. Ele diz assim, ó, se a pessoa não acredita em Deus, não acredita em espírito, nada disso, nem adianta falar do espiritismo para ele, não adianta. Ele não sabe nem o que é espírito, você vai ter que encontrar, o mecanismo não é através do espiritismo, provavelmente é a dor. Provavelmente é a dor. Como amigo de uma pessoa dessa, o que você tem que dizer assim, olha, eu posso lhe dar um abraço, agora a minha fé eu posso te apresentar. Se você quiser conhecer, tudo bem, mas se não quiser conhecer, não tem o que fazer. Realmente tem, aí é o anjo da guarda. Reze para o anjo da guarda, reze com o anjo da guarda dessa pessoa para que ela possa ser tocada. Aí a Fátima está dizendo aqui, né? Aninha, nós podemos dizer que além da fé foi preciso humildade? Teve a passagem que diz: lançar-se-lhe aos pés e lhe declarou toda a verdade. Com certeza. Aqui foi depois, né? Tem a questão que foi depois. Depois que ela já tinha recebido a cura, Jesus perguntando quem foi que tocou, e aí ela responde, né? Ela teve esse ato, mas ela foi movida pelo medo e pelo pavor. Lembra disso? Ela teve medo e pavor e aí ela se diz, fui eu. Mas essa questão para conquistar a fé, ela exige a humildade, porque quando você reconhece que você é imperfeito, que você tem orgulho, que você tem vaidade, que você é um ser pequeno, que algo maior existe do que você, né? Exige humildade, tanto que é um exercício para gente na hora, por exemplo, da prece, porque na hora de você se colocar aos pés de Deus e eu estou usando uma linguagem figurada, né? Mas se colocar aos pés de Deus nesse ato de tipo reconhecer que eu preciso desse
amor divino, desse ser que pode me fortalecer, que pode me aliviar, que pode me curar, que pode salvar a minha alma, porque eu sei que eu não sou perfeita, então eu tenho que ser humilde para isso. Só que muitas vezes a gente não é, né? Por isso que é um exercício de humildade. Para você ter fé, você precisa ser humilde, porque quem não é humilde, ele não vai ter fé em algo, pode ter fé em si, que daí é a representação do orgulho, que a gente pode ter fé, tanta fé em, não, eu posso isso, mas é diferente, né? Não é porque as pessoas chamam isso de fé, mas não é a fé verdadeira, a fé sincera, digamos assim. E aí tem que ver a questão de que ela estava com medo, porque na verdade ela teve a ideia de que tinha tirado alguma coisa dele mesmo. Então ela ficou assustada também nesse sentido. Porque quando vocês olharem as curas de Jesus, tem uma que eu acho sensacional, que é o do lago de Genezaré. Não, do tanque de Siloé, né? Que é o paralítico, que Jesus cura aquele paralítico, porque aquele tanque só fervia uma vez, e ele já estava anos lá, porque só o primeiro que entrasse era que era curado. E Jesus curou, e aquele paralítico nunca ia entrar, pela lógica, né? Todos, como ele não podia andar, era paralítico, todos passavam na frente dele. Jesus o cura, e ele vai embora, vai com a cama na cabeça. E quando perguntam a ele quem curou, ele nem sabia quem foi. Ele nem para perguntar o nome ele não perguntou. Ele ficou tão empolgado em ser curado que ele foi embora. Ele foi embora, ele foi curado. Ela não, ela se ajoelhou diante de Deus. Esse ato de se curvar, você também vai ver nas curas dos 10 leprosos. O leproso volta, o curado se ajoelha diante de Jesus no sentido de agradecimento, de humildade. Então, essa questão é, quando a gente recebe uma cura, e tem várias curas sendo relatadas, depois eu queria que a Flor colocasse aí, a Suelen colocou 2 exemplos bem legais. Quando a gente recebe uma graça, a palavra a gente usa aqui, eu estou usando, né, simbolicamente, né, porque todos nós somos agraciados, como todos nós temos merecimento, né, como a Ana bem explicou. Quando a gente recebe, gente, alguma coisa desse tipo, a gente devia, né, modificar-se, agradecer a Deus todo dia, a oportunidade. É isso que a gente. Eu estava conversando isso com a Ana hoje. Poxa vida, eu não sei quantos dos que nos acompanham, são 80, mais de 80 pessoas que nos acompanham. Quem de nós não tem o que agradecer porque está na sua casa, porque tem alimento, porque não está nas ruas, não está dormindo sem teto, né? Não está, né, dormindo ao relento? E quantas vezes a gente não esquece de agradecer, porque parece que isso não é nada demais, enquanto que para as pessoas era só o que elas estavam precisando, né? Então nós temos uma oportunidade, nós temos essa oportunidade. Nós recebemos comunicação de os espíritos dizem isso, olha, vocês têm uma oportunidade. Por que a gente tem que tá se entregando, ficando deprimido, ficando triste? A gente tem que lutar para combater esse sentimento, porque é uma ingratidão com Deus. Deus tem nos dado tanta coisa e a gente se entregar, a gente que está tendo uma condição um pouco melhor agora, não estou falando, né, nem financeiro, que financeiro é um aspecto, mas é uma questão espiritual. Sejamos aqueles, agora que a gente tem, sejamos aquele que leva o bom dia, aquele que leva a mensagem boa, aquele que diz para o outro, olha, vai dar certo, vamos nos juntar, eu vou rezar por você, eu vou rezar com você. Então a gente pode fazer isso. Vamos ser gratos, né? Vamos agradecer a Deus. Também tem um comentário aqui do Vlamir Andrade que ele diz assim: infelizmente, a busca pela cura nas casas espíritas é o maior atrativo que as levam as pessoas às casas.
Muitos, ao serem beneficiados, se afastam, voltando a sofrer as mesmas enfermidades, jogando sempre a responsabilidade para os magnetizadores, passistas, médios, e não busca transformação interior. Isso é realmente uma verdade. Às vezes a gente vê alguns assistidos que desistem, ou então colocam, ou então quando desistem porque acham que não está tendo uma melhora, e aí colocam essa responsabilidade no magnetismo, mas é porque tem outros fatores como a gente coloca. Por isso que Kardec ele diz, o magnetismo ele tem a sua força, a medicina tem a sua força, a homeopatia tem a sua força. Só que quando a gente busca de tudo e não tem os recursos, ele vai dizer que no nosso caso o Espiritismo nos ajuda a entender por que a gente está passando por aquela doença, que talvez seja uma prova que eu escolhi para reparar algo que eu tenha feito. Então, assim, existe todos esses fatores. É por isso que no nosso caso, no CEAL, o magnetismo é sempre feito, o tratamento de magnetismo é realizado com tratamento espiritual. Eu tenho que estar, porque como são em dois dias diferentes, né, porque a nossa estrutura é bem pequena, então não dá para fazer. Então, a gente tem que estar nas quintas-feiras para receber o tratamento de magnetismo, mas também tem que estar ou na segunda ou no sábado para poder fazer o estudo da doutrina espírita, né? E poder ter como é que se diz? A ferramenta da melhor escolha, né? Se a gente tem melhores conhecimentos, a gente pode escolher melhor. Então, essa é uma forma de a gente melhorar, mas às vezes tem essa questão que a pessoa só quer realmente a cura e não vê, não percebe as suas dificuldades. E aí, Ana, e aí nesses casos surge um desafio também para os grupos, que é não cair na crítica e aí exercitar a indulgência. Porque se aquela pessoa está indo e voltando, aquele ainda é o tempo dele, né? Então a gente precisa também ver essa questão, porque se a gente É um exercício. começa, né, se a gente já começa julgando, a gente Isso. nunca vai poder fazer o magnetismo da É um maneira exercício correta. para nossa humildade, né? Um exercício para nossa humildade. Tanto que, como magnetizadores, pessoas que trabalham com o tratamento de magnetismo, a gente fala muito isso, que a gente não pode estar julgando. Ao mesmo tempo, a gente não pode estar impedindo ninguém. A gente coloca, por exemplo, algumas vezes quando a pessoa vai me pedir, entre aspas, eu quero minha alta, né? Eu acho que eu não preciso mais, já estou bem. Então a gente explica se for necessário ficar, ó, às vezes é necessário e tudo. Mas se a pessoa não quer, a gente também não pode obrigar e nem falar nada. A gente respeita, como você colocou, é o tempo da pessoa. E pra gente, a gente sempre busca, porque uma das primeiras coisas, né? Nós magnetizadores também temos a nossa responsabilidade de melhorar o nosso progresso. A gente tem que melhorar o nosso progresso moral para também estar exercendo essa faculdade sem fazer o mal, porque nós estudando o espiritismo a gente sabe que a gente também pode fazer o mal, a gente também pode doar maus fluidos se a gente não tiver se cuidando, né? Então é uma busca pela humildade, pela perseverança, pela paciência, não só para quem está sendo assistido, mas para quem está trabalhando. Eu acho que agora a gente já pode pedir para o pessoal começar a colocar A os colocar nomes. os nomes. Vamos deixar 5 minutos e você pode dar aquelas recomendações, certo? Para que as pessoas coloquem em bloco, aí você consegue daí ver, né, o nome das pessoas todas? Sim, Então você pode dar os avisos. sim, eu queria pedir, né? Nós queríamos pedir para quando colocar o nome das pessoas, vocês vão colocar o nome e a doença, né? Coloquem em blocos, não fiquem colocando em vários comentários, porque realmente senão fica muito difícil de a gente ler e acompanhar os nomes das pessoas. Vamos tentar ler o nome de todas as pessoas que forem colocadas aqui. Mas se por acaso a gente não lê o nome da pessoa de vocês, não tem problema. O importante é que cada um de vocês que estão interessados em ajudar alguém, na hora que estivermos fazendo essa prece, vocês emanem os fluidos para essa pessoa, né? Pensem nessa pessoa com esse desejo sincero de aliviar, emanando essa força, paciência, perseverança. Então vocês vão emanar para essa pessoa. Então também é por isso que a gente vai fazer. Vamos unir em pensamento em prol dessas pessoas, mas cada um se vinculando à sua. Tudo bem?
Então, nesse momento, eu vou começar a ler o nome das pessoas que estão em tratamento do magnetismo semi-espiritual no CEAL, que são assistidos às quintas-feiras e também nos sábados. Então, eu peço por Valéria, pela Glorinha, pela Rejane, por Ana Paula, Graça, Tiane, Ruth, José Paz, Lázaro, Moreira, Edivânia, João Filho, Juliane, Cleonice, Ivo, Francisco, Rosângela, Elizabeth, Marta, Manuela, Joyce, Evandro, Sâmia, Paola, Flor e pela minha mãe, Carla Valéria. E agora eu vou começar a leitura daqueles que colocaram os nomes aqui. A Marcela Alves pede por Eunir Pereira. A Rosinha pede por ela, por toda a família, em especial pela Glorinha, Natália, Aragão e Marcelo. Antônio de Carvalho pede por Antônio Flávio, Maria Vilano, Valéria Santos e Zete dos Santos. A Dulce pede por ela mesma. Fátima Soares, Antônio Adalmir Soares. A Kátia pede por Amanda Ribeiro, Maria Clara. Heloísa pede por ela mesma, Vladimir, Diana, Daniel, Luca, Lorenzo, Laís. A Denise pede por ela e por sua família. Fernando pede por ele e por sua família. Glaucinete pede por ela, por Lucas Costa e Tiago Costa. Luciada Aquino pede por Paulo Ricardo, Cláudio, Luiz de Aquino, Maria Margarida do Nascimento Medeiros. Edna Santos pede por ela, Adriel, Amanda, Adeilza, Adelúzia e Adriana. A Flor pede por Cleonice, Cristiane, Cícero, Genilson. Wilterson pede por Eurinice, Wilterson, Giovana, Rose, Modesto, Sofia. Neide pede por Rodrigo Lacerda. Rafael Reis pede por ele mesmo, por Reginaldo Souza, Aldemir Souza, Suiane Vidal. Francisco pede por Dona Sônia Virgínia, Henrique Rodrigues e por todos aqueles que rogaram preces no CEAL. A Maria Valquíria pede por ela, Jamile, Ana, José, Josaíle, Olga, Yasmin, Paulo, Fernanda, Olinda, Maria e seu esposo e filhos. Selminha pede por sua família. Célia Mota pede por ela, Alanes, Yasmine, Rafaele, Moisés e Anderson. A Nena pede por ela e por Roger. A Márcia pede por César Paz, Josiane, Luiz Neto, Ednardo, Zilce, Nelson Torres ou Silma. A Suelen pede por ela e por Francisco. Marlene Azevedo, pelos enfermos e desempregados. Gervásio pede por Gervásio Oliveira e família. Neuminha pede por ela. A Célia Mota pede por Kátia Souza. Cleonice por Maria Evani, José Augusto e por toda a sua família. A Maria dos Anjos Aguiar pede por ela. O Silvio Carlos pede por Vicente Tomás Bezerra e Alda. Ana Alzira pede por Helena Fernandes, Ana Alzira, Lara Pereira, Benedita Dolores, Antônio, Alexandre Júnior, Luiz Nogueira. Eudimar Lima pede por ela mesma e familiares. Edneuza pede por sua mãe Terezinha, Edson, família e amigos. Cristiane Tiane pede por Larissa Teixeira, Silvio Teixeira.
Iara pede por Antônia de Carvalho, Antônia, Irismar, Larissa e família, Letícia, Liriel, Jorge e família, Laura Maria. A Renata pede por ela, pela família, Marcelo Malaguete e Benício Bernardo. Eunice Gondim pede por Anastácio, Efise e Maximiana. Doraci Herculano pede por Maria José Botelho, André Luiz e Luiz Jonas. Viviane Santos, por Dinei, Roberto, João Batista, Francisco José e Jamile. Célia Mota pede por Érica, Isabel, Carol. Regiane Maria pede por Jeane, Manuela, Jean, Heloísa, Lena, Graça, Jailson, Raimunda. Luzia Silva pede por sua família e Nayara. A Rose pede por Maria François Fernandes Ribeiro, Regina Almeida, Augusto, Ana Eulália e seus familiares. Júnior Silva, José Eurico e sua mãe Tânia Maria. Socorro de Salles pede por Yuri, Elza, Gabriela e Aldemar. Paulo Frederico pede por Paulo Eduardo Montezuma. Elânia Dantas pede por Eudira Dantas, Eudênia Dantas, Celso Salazar. A Dulce pede por Juarez Júnior, Vanessa de Castro e por ela mesma e por toda a família. A Camila Ventura pede por ela mesma, Geissa Maria Alda, Canuto, Felipe Freitas. Eu acho que perdi aqui. Pulou aqui. A Poliana pede para todas as famílias que estão adoentadas do Covid. A Jane, Maria da Graça pede por ela mesma e Cícero Magerlânio. Marcos Felipe pede por sua família, Luiz César, Cleide e Andréia. Carlos Nascimento pede por ele mesmo, sua irmã. A Maria Valquíria pede por Ana Delvair e Maria Neves. Socorro Amorim pede por Regina, Luciene, Marden, Amorim, Magno, Marcel, Clotildes, Maria Ivane Amorim. A Ana Maria pede por Luzia Aguiar, Carlos Nascimento pede por Fátima Maria de Souza, Juca pede por Ionara Costa, Rafael por seus familiares e por ele, Letícia por José Irã Sá, Lourdes Abreu por seu esposo, Tarcísio Bastos, Vanúzia, Margarida Bessa, Cristiana, Vitorino, Júlia Castro, Iara, Danilo Mendes e Denise Costa. Neuminha pede por Joaquim e Virgínia Maria. Ageu pede por Felipe e Adam, Juan e Rodinei. O Roger pede por Juan e Rodinei. A Socorro pede por Arthur, Tamara, Aparecida, Giovana e Davanilce. Vlamir Andrade pelos trabalhadores espíritas. Juliane Alves, José Tarcísio, seu pai. Moreira por ele mesmo, sinusite. Lourão, Adriano Veipes. Rafael Cartacho, Glaucilene da Rocha, Benilde da Rocha e Galvânio da Rocha. A Jane pede por ela e pela família. A Carla, minha mãe, pede por Fúvio Gachino, Antônio Martins. A Selma pede por Manuel Messias Teixeira Moraes. Eugênia Garcia por Brena. E a Socorro de Sales, Rociane Santos. A Celinha pede pelo Cícero para ele se recuperar logo. E a Mundinha pede por ela e pela sua família. É isso. Vamos lá, fazer a nossa prece. A garganta tá meio ruim, mas eu vou tentar aqui fazer a prece, tá bom? Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, a Ti somos gratos, Pai, pela oportunidade que nos concede estarmos reunidos em Teu nome. Em Teu nome, Pai,
que rogamos o amparo dos nossos anjos da guarda, estes seres que nos amam, que velam por nós, e que nesse momento derrama sobre cada um de nós um passe de bênçãos e luzes, que possamos sentir a presença destes seres aquecendo a nossa alma, derramando bênção sobre o nosso corpo, curando-nos das feridas da alma, das dores físicas. Pedimos aos anjos que aquelas pessoas que estiverem com água para ser magnetizada, com os remédios para serem potencializados, que nesse momento possa transformar a água em medicamento, possa transformar o remédio para melhor auxiliá-los nas suas curas. E envolvidos neste amor, sintamos a presença de Jesus. Jesus, amigo, tu estás aqui. Estende a tua mão socorredora, Jesus, a cada um de nós. Ergue-nos, que possamos nós tocar as tuas vestes, que o nosso espírito esteja aberto para que nesse instante, sendo da permissão de Deus, possamos ser curados da cegueira moral que nos impede de ver a bondade e o amor de Deus, curando-nos da paralisia moral que nos impede de tomar novas e melhores decisões, curando-nos, Jesus, das feridas da alma, das feridas do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, do desespero e do desânimo. Ó Jesus, nós rogamos por todos os nomes citados, todos aqueles que digitaram o nome e que nesse momento elevam o pensamento até estes que precisam de amparo. Visita-os, Jesus, nesse instante. Cura-os, se for da vontade de Deus. Alivia-os, Jesus, se for da vontade de Deus. Mas acima de tudo, aquece-lhes as almas para que possam suportar as provas que estão passando. Ó Jesus, nós pedimos pelos adoentados, pelos que estão nos hospitais, aqueles que passam pela prova da dor física. Pedimos
pelos que estão sozinhos, pelos que estão passando pela dor da alma, da depressão, da angústia, do medo. Ó Jesus, envolve-os com teu amor. Aquece-os com a tua presença. Inspira-lhes a esperança. Pedimos por todos os que estão nos hospitais, os médicos, os enfermeiros, os trabalhadores de frente dessa pandemia. Ó Jesus, cura-os, protege-os. Lembramos daqueles que partiram para o mundo dos espíritos, vitimados por essa doença. Recebe-os, Jesus. Envolve-os no teu amor. Lembramos das pessoas que estão em situação de risco, aqueles que estão em situação de rua, os menos favorecidos. Ó Jesus, protege-os, inspira aqueles que estão trabalhando para minimizar o sofrimento. Envolve-os no teu amor, Jesus. Abençoa as nossas famílias, abençoa este grupo, abençoa todos que nos buscam e procuram alento para as suas dores. Através de Ti, Jesus, voltamos nosso olhar mais uma vez até Deus e dizemos: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai, são tempos tão difíceis, são tantas notícias tristes, são tantas dores, Pai. Sabemos que temos que passar por isso, mas de todo o coração te pedimos, afasta esta situação, que esse mal possa passar. Nós te pedimos a tua misericórdia, porque só em Ti, Pai, podemos ver alguma solução para o que estamos passando. Mas que se cumpra a Tua vontade. Confiamos em Ti. Perdoa a nossa fraqueza, Pai. Perdoa as nossas vacilações. Perdoa porque nos entristecemos. Às vezes nos desesperamos. É tão pequena a nossa fé, mas temos a certeza de que não estamos sozinhos, que há um anjo a nos apontar o caminho que leva a Ti. Por isso, nós te rogamos, que nos proteja, que nos ampare, hoje e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, que Deus nos abençoe e nos ampare.
Então é isso, É gente. isso, né, gente? Ó, se for sair, não esquece, ó, tem que colocar a máscara, Ah, é a tá? máscara. Ó, a nossa máscara, ó. Temos a máscara do CEAL. Quem for sair de casa, né? Eu coloquei, eu coloquei errado agora, mas é porque tem um fone aqui. Ai, meu Deus, tá errado. Ó, a máscara do CEAL. A Ana colocou certo. Vamos dar boa noite de máscara. Todo mundo aí. Esperar o boa noite de vocês. Cadê? Ó, o meu tá bom. Ai, Jesus. Eu vou ficar de máscara. Tá torto. Cadê o pessoal, Ana? Não tô vendo quem tá dando boa noite. A Tiane já tá dizendo que quer. Peraí que eu vou falar aqui. Ah! Quem já deu boa noite aqui pra gente? Doraci, a Neuminha, a Tiane, a Heloísa, a Debinha. Beijo, Deb. A Jane, boa noite. Ah, a A máquina. Rejane, a Fátima, a Eunice, Elânia Dantas, a Neide. Rosinha tá dizendo que quer a máscara, a Anunciada tá dizendo, ai que linda, aí a Tiane, eu quero, o Judinho está dando boa noite, o Fernando, o Cedim, gente, passou aqui direto, a Yara tá agradecendo, a Eunice também tá agradecendo, a Anunciada tá dando boa noite, o Vlamir tá dizendo boa noite, o Moreira já deu boa noite, mas ainda tem gente dando boa noite. A Valquíria, O a minha Roger mãe, boa também. noite, mãe, que Deus lhe Boa noite. abençoe. Boa noite, Carla. A Vanúzia, a Viviane, muito, muito querida. Olha os A coraçõezinhos, os Cleonice, coraçõezinhos. Olha os o corações. Cadê os Fernando, corações? o Olha os Roger, a corações. Tânia Maria. Eu não tô vendo os Olha corações. os corações. Olha os corações. Mais corações, mais corações. A Denise, o Silvio. Gente, muito obrigado pela presença de todos, pelos comentários, por ter participado, né, por estar aqui conosco, porque quem faz esse estudo aqui são vocês, né, que estão conosco, nos ajudando também, mandando os bons pensamentos aí para que a gente continue juntos. A máscara é torta ou o Cícero precisa de um tutorial? Tô botando aqui Não, para ti, Lourão, Cícero. não, Lourão, é É que o tinha. Lourão. Lourão tinha um fone, Lourão. Aí tava meio ruim aqui de colocar. Mas a máscara é só para mostrar pro pessoal, ó. Sair de máscara. Olha, ó. Tem um fone atrapalha. Obrigada, gente. Muito, muito boa noite. Ah, Obrigado vai pelas colocar, divulgar preces. o cartaz do sábado? Sábado tem tratamento espiritual. Dulce, obrigado, Dulce. Obrigado. Boa noite, Juliane. Neuminha, tô em preces. Tô em prece por você. É Muito isso. obrigada a Olha, todos. coraçõezinhos, coraçõezinhos, corações. Mais corações. Eu gostei do Edu que botou os rostos aí com as máscaras. Mais corações, os corações me deixam felizes. Olha os Viu, coraçõezinhos. gente? Sábado a gente tem estudo de novo, tá? Eu esqueci o nome do tema, você sabe, Cícero? Sábado é a utilidade providencial das riquezas. Nós pode servir a Deus e a Mamon. Tá. Oi, Luzia, a gente que agradece, é você. Olha os corações. É isso. Tchau, até a próxima. Beijão para vocês. Se cuidem de máscara.